Meu marido me mandou para o manicômio, me fazendo passar por louca. As pílulas funcionaram perfeitamente. Finalmente mandei essa louca para o manicômio e vou ficar com todo o dinheiro dela, ele disse à amante. Mas o idiota ignorou que essa louca nunca tomou essas benditas pílulas. E assim começou o meu plano de vingança. Julie segurava uma xícara de chá entre suas mãos trêmulas. O vapor subia lentamente e desaparecia no ar frio da manhã. Seus olhos, vermelhos de lágrimas e insônia, olhavam pela janela da sala de jantar. Do lado de fora, as folhas caíam ao ritmo do vento de outono, mas dentro de sua mente, tudo parecia estagnado, preso em uma tempestade de dor e confusão. Desde a morte de seus pais, sua vida havia se tornado uma série de dias intermináveis, carregados de tristeza e solidão. Cristiano entrou na cozinha, com um sorriso aparentemente cheio de ternura. Aproximou-se por trás e deu-lhe um beijo na cabeça, mas Julie mal reagiu. Amor, ele disse suavemente, você precisa se levantar. Eu sei que tem sido difícil, mas te prometo que você vai sair dessa. Julie assentiu lentamente, sem desviar o olhar da janela. Ela sentia que o peso em seu peito se tornava cada vez mais insuportável, como se cada palavra de consolo de seu marido só agravasse sua tristeza. Não é tão fácil, Cristiano, respondeu Julie num sussurro. Sua voz mal parecia sua, como se viesse de algum lugar distante e esquecido. Às vezes sinto que não consigo respirar. Cristiano suspirou, fingindo empatia, mas dentro dele havia algo muito mais sombrio. Ele já havia começado a planejar tudo semanas atrás. Enquanto Julie se afundava na depressão, Cristiano via uma oportunidade perfeita. Sabia que ela não tinha consciência do que estava acontecendo ao seu redor. Sua vulnerabilidade era o terreno fértil para o próximo passo. Ouça, disse ele, levantando-se e indo até o armário da cozinha. O médico me deu essas vitaminas. Ele disse que vão te ajudar a melhorar o humor. São completamente naturais. Julie olhou para as pílulas em suas mãos. Algo dentro dela disse que não as tomasse, mas ela confiava em Cristiano. Por que não deveria? Ele sempre fora seu refúgio, o homem que a sustentou quando o mundo desmoronava ao seu redor. Então, com um sorriso forçado e buscando algum vislumbre de esperança, estendeu a mão e tomou as pílulas. Faça isso por você, Julie. Por favor, disse Cristiano suavemente, inclinando-se para beijá-la na testa. Tudo vai melhorar, eu prometo. Julie engoliu as pílulas com um gole de água e voltou a olhar pela janela. Algo dentro dela resistia, mas o desespero e o desejo de se sentir melhor a empurraram a confiar. No primeiro dia, ela não sentiu nada, mas à medida que as semanas passaram, Julie começou a notar que sua mente estava ficando lenta, seus pensamentos confusos. Às vezes, ela tinha dificuldade em lembrar onde tinha deixado as chaves ou se já tinha comido. Outras vezes, sentia como se as paredes da casa estivessem se fechando sobre ela. E então vieram as vozes. No início, sussurros suaves que ela não conseguia entender, mas depois, cada vez mais claros, falando ao seu ouvido, acusando-a, zombando dela. O que está acontecendo comigo? Perguntava-se, enquanto se olhava no espelho do banheiro. Seu reflexo lhe devolvia a imagem de alguém que ela já não reconhecia. Parecia mais envelhecida, mais frágil, como se a própria vida a estivesse devorando. Cristiano, por sua vez, mostrava-se mais preocupado do que nunca. Ele trazia flores, a abraçava na cama à noite, mas na realidade, estava saboreando cada minuto da queda dela. Sabia que quanto mais deteriorada Julie estivesse, mais fácil seria convencer os outros de que ela não estava em seu juízo perfeito. Ele já havia contatado o Dr. Montalvo, um amigo psiquiatra que, pelo preço certo, faria o que ele precisasse. Numa tarde, quando Julie estava sentada no sofá da sala, completamente perdida em seus pensamentos, sua melhor amiga, Sofia, apareceu na porta. Sofia era o oposto de Cristiano. Leal, sincera e, acima de tudo, preocupada com Julie desde a morte de seus pais. Julie! Exclamou Sofia ao vê-la. Meu Deus, você está péssima. O que aconteceu? Julie a olhou com os olhos lacrimejantes, tentando lembrar quando foi a última vez que viu sua amiga. Não sei, Sofia. Não sei o que há de errado comigo, murmurou Julie,
sua voz trêmula. Cristiano diz que são os nervos, mas, não sei. Sofia franziu a testa e se aproximou rapidamente. Pegou as mãos de Julie e as sentiu frias, como se algo vital tivesse se apagado em sua amiga. Julie, isso não é você, disse com firmeza. Algo mais está acontecendo aqui. Isso não é normal. Sempre atenta, Sofia notou o frasco de pílulas na mesa da sala. Pegou-o e leu o rótulo. No mesmo instante, algo em sua expressão mudou. Sem dizer uma palavra, foi direto ao armário da cozinha. Remexeu entre as caixas até encontrar um segundo frasco, idêntico ao primeiro. O que está fazendo? Perguntou Julie do sofá, um pouco assustada com a expressão no rosto de Sofia. Sofia voltou à sala com os 2 frascos na mão e se sentou à frente dela. Julie, há quanto tempo você está tomando isso? Perguntou com a voz tensa. Não sei, semanas. Cristiano disse que são vitaminas, que me fariam sentir melhor. Sofia apertou os dentes. Sabia que algo estava errado. Aquilo não era uma simples vitamina, e muito menos com os sintomas que Julie descreveu. Sem dizer mais nada, guardou os frascos em sua bolsa. Vou investigar isso, Julie, disse finalmente, com uma firmeza na voz que não permitia discussão. Não se preocupe, tudo vai ficar bem. Confie em mim. Julie a olhou com uma mistura de confusão e alívio, embora uma parte dela já se sentisse derrotada. E se realmente estivesse enlouquecendo? E se tudo isso fosse apenas sua mente lhe pregando uma peça? No entanto, algo nos olhos de Sofia lhe deu esperança, uma faísca de luta que estava apagada nela há muito tempo. Enquanto Sofia saía, Julie ficou pensando, olhando novamente pela janela, mas desta vez, pela primeira vez em semanas, sentiu que talvez houvesse uma saída, uma verdade que ela não tinha considerado. Enquanto isso, Cristiano, no trabalho, recebeu uma mensagem no telefone. O médico está pronto, dizia o texto. Um sorriso torto se formou em seus lábios. Logo tudo acabaria, e Julie estaria fora de sua vida. Ou pelo menos, era o que ele pensava. Julie estava sentada na beira da cama, seus dedos brincando com a borda de um cobertor desfiado, enquanto sua mente tentava recompor os pedaços quebrados de sua vida. Haviam-se passado 3 dias desde que Sofia tirou os comprimidos dela, e embora sentisse uma leve clareza mental voltando à sua vida, a névoa ainda permanecia, pesada, sufocante. Cada som, cada sombra que se movia pela casa, parecia arrastá-la para mais perto de um abismo que ela não sabia como evitar. Cristiano, por sua vez, começara a agir com mais distanciamento. Não era a primeira vez que ela notava, mas agora, depois da conversa com Sofia, cada gesto, cada olhar dele parecia ter uma segunda intenção. Era como se, em vez de seu marido, ela estivesse vendo um estranho, alguém que estivera tramando algo sombrio esse tempo todo sem que ela percebesse. Amor, como você está se sentindo hoje? Perguntou Cristiano ao entrar no quarto, com aquela voz suave que começava a deixá-la desconfortável. Melhor, respondeu Julie, com um tom seco, sem olhar diretamente para ele. Os remédios me deixavam um pouco apagada, acho. Cristiano parou por um momento, olhando fixamente para ela como se estivesse avaliando sua resposta. Ele sabia que Julie tinha parado de tomá-los, podia ver isso no pequeno brilho de lucidez que havia voltado aos seus olhos. Seu plano precisava avançar antes que as coisas se complicassem ainda mais. É só temporário, disse Cristiano, com um sorriso que não chegou aos olhos. O médico disse que é normal se sentir assim no começo, mas se continuar o tratamento, logo estará melhor. Julie fingiu acreditar, mas por dentro, algo se mexia. Ela já não confiava nele, nem na sua suposta preocupação. Tudo o que ela sentiu como apoio incondicional durante sua depressão desmoronava como uma mentira bem construída. No entanto, ela não disse nada. Sabia que não era o momento. Conforme as horas passavam, Cristiano se tornava cada vez mais distante, ocupado com ligações e reuniões misteriosas. Sempre que Julie tentava se aproximar, sentia como se uma barreira invisível se erguesse. Sua intuição, que estava adormecida pela dor e pelos remédios, começava a despertar. Algo não estava certo. Naquela mesma noite, enquanto Cristiano estava em seu escritório privado,
Sofia apareceu novamente, desta vez com um olhar muito mais decidido. Julie, precisamos conversar. Sua voz era firme, quase urgente. Julie a levou até a sala de estar, onde acendeu uma luz fraca para não alertar Cristiano sobre a conversa. As duas se sentaram no sofá, e Sofia tirou frascos de comprimidos de sua bolsa. Isso não são vitaminas, disse Sofia com um tom grave. São sedativos potentes, misturados com outras substâncias que, com o tempo, poderiam fazer você parecer instável. Julie sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela sabia. No fundo, sempre soube desde o começo, mas ouvir as palavras de Sofia deu-lhe um tapa de realidade que a deixou sem ar. Instável? Repetiu Julie, incapaz de processar completamente. Você está me dizendo que Cristiano? Sofia assentiu com gravidade. Sim, Julie. Receio que ele tenha planejado tudo. Ele quer fazer você parecer louca. E se isso não for assustador o suficiente, eu investiguei mais. Sua fortuna está sob o controle direto dele se você for considerada incapaz de administrá-la. Julie sentiu tudo ao seu redor desmoronar ainda mais. Ele não estava apenas destruindo-a mentalmente, mas fazendo isso para ficar com tudo. Mas como? Começou Julie, mas sua voz falhou. Eu o amava, Sofia. Como não pude ver? Sofia segurou sua mão, com uma mistura de compaixão e raiva nos olhos. Não é sua culpa, Julie. Ele brincou com sua dor, com sua vulnerabilidade. Mas agora que você sabe, não podemos ficar paradas. Julie, sem poder evitar, deixou escapar um soluço. A tristeza que ela acumulou durante semanas estava se transformando em algo mais frio e duro. Raiva. Ela respirou fundo, sentindo como a determinação começava a substituir o desespero. O que posso fazer? Perguntou Julie, agora com uma voz mais firme. Sofia olhou diretamente em seus olhos, com uma expressão séria. Primeiro, precisamos de provas. Ele não vai parar até te tirar daqui. E acho que ele já tem um plano em andamento. Precisamos estar prontas antes que ele haja. Naquela mesma noite, enquanto Cristiano dormia profundamente, Sofia e Julie começaram a procurar entre seus papéis. Elas sabiam que o escritório de Cristiano estava cheio de documentos e e-mails importantes, mas não podiam arriscar entrar lá sem levantar suspeitas. Em vez disso, revisaram seu laptop. Sofia, sendo astuta e com algum conhecimento técnico, conseguiu acessar alguns arquivos que Cristiano havia esquecido de proteger com senha. O que encontraram foi devastador. Um e-mail para um psiquiatra, Dr. Montalvo, dizia: tudo está indo conforme o plano. Julie começou a mostrar os primeiros sinais de instabilidade. Em 2 semanas, apresentarei o relatório que confirma sua incapacidade de tomar decisões, e procederemos com sua internação. O dinheiro estará garantido. Obrigado pela sua ajuda. Julie leu o e-mail com o coração batendo no peito. Era como se o mundo estivesse desmoronando novamente, mas desta vez não por tristeza, e sim por uma fúria controlada que começou a dominar suas emoções. O que faremos agora? Perguntou Julie com a voz trêmula, olhando para Sofia. Precisamos agir rápido, respondeu sua amiga. Você não pode ficar aqui por muito mais tempo sem que ele perceba que você sabe. Mas não podemos precipitar as coisas. Você precisa fingir, Julie. Fingir que não sabe de nada, que ainda é aquela mulher quebrada e perdida que ele acredita que você seja. E enquanto isso, planejamos sua saída dessa situação. Julie assentiu. Era um jogo perigoso, mas ela não tinha escolha. Sabia que Cristiano não iria parar até vê-la completamente destruída, mas agora ela tinha uma vantagem. Conhecia a verdade. Na manhã seguinte, Julie acordou com uma clareza que não sentia há semanas. Fingiu tomar os comprimidos que Cristiano havia deixado na mesa, agindo como se tudo estivesse igual. Cristiano a observava com seu sorriso calculado, certo de seu controle sobre ela. Hoje vou conversar com o médico, disse Cristiano casualmente enquanto tomavam café da manhã. Acho que é hora de fazer uma avaliação mais detalhada sobre seu progresso. Julie assentiu, escondendo seu medo sob uma expressão dócil. Tudo bem, disse ela com uma voz suave.
Farei o que for necessário para melhorar. Confio em você, Cristiano. Cristiano sorriu, satisfeito com sua resposta. O que ele não sabia era que Julie já não era a mulher quebrada que ele pensava. Agora, cada palavra, cada ação que ela tomava, estava calculada para evitar levantar suspeitas. Ela sabia que a batalha estava prestes a começar, e não iria desistir sem lutar. Cristiano saiu de casa naquela manhã, convencido de que seu plano estava funcionando perfeitamente. Mas Julie, ainda sentada na mesa de jantar, deixou que seu sorriso desaparecesse lentamente enquanto seu olhar se enchia de determinação. Ela estava pronta para o que viria. Mais tarde naquele dia, Julie caminhava pelo jardim de trás da casa, seus passos lentos e calculados. O ar fresco da manhã acariciava seu rosto, mas não era suficiente para acalmar a tempestade que sentia por dentro. Ela olhava para as flores, as mesmas que havia cuidado com tanto carinho por anos, mas agora estavam murchas, esquecidas. Tudo o que uma vez lhe trouxe alegria e paz agora era um lembrete do que estava perdendo. No entanto, ela não podia se permitir cair novamente no abismo. Havia chegado longe demais para ser derrotada pela dor. Dentro da casa, Cristiano estava ao telefone em seu escritório particular. Ele havia passado mais tempo naquela sala do que de costume nos últimos dias. Julie, fingindo seguir sua rotina usual, aproximou-se da porta entreaberta. Ouviu sua voz, baixa, quase sussurrante, como se temesse que alguém pudesse ouvi-lo. Tudo está indo conforme o planejado, Montalvo. As palavras de Cristiano eram nítidas e frias. Em poucos dias, apresentarei o relatório. Com sorte, na próxima semana, Julie já estará internada. Preciso que você tenha tudo pronto para que não haja complicações. Julie sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela apertou os punhos para conter a raiva que fervia dentro dela. Sabia que estava perto de perder tudo, mas não ia deixar que isso acontecesse. Com o coração acelerado, afastou-se silenciosamente da porta e voltou para o jardim. Tinha que manter a calma. Tinha que continuar a jogar o seu papel. Naquela tarde, Sofia chegou novamente à casa, mas desta vez havia algo diferente em seu rosto. Havia urgência, uma sensação de que o tempo estava se esgotando. Elas se sentaram juntas na sala de estar, onde a luz fraca do sol entrava pelas cortinas. Julie, temos que acelerar o plano, disse Sofia em voz baixa, olhando diretamente nos olhos dela. Cristiano está pronto para te apresentar como incapaz no tribunal a qualquer momento. Não podemos deixar que isso aconteça. Você tem algo mais que possamos usar contra ele? Julie assentiu lentamente, lembrando da gravação que havia feito secretamente durante uma de suas conversas com Cristiano. Tenho algo, disse Julie, sentindo sua voz tremer ligeiramente. Consegui gravar uma conversa entre Cristiano e eu. Ele admitiu o plano, embora não tenha dito diretamente, mas é o suficiente para levantar suspeitas. Sofia a olhou com uma mistura de alívio e preocupação. Isso é um bom começo, mas precisamos de mais. Precisamos de algo que o coloque em uma posição da qual ele não possa escapar. Tem que ser tão contundente que nem mesmo seus contatos possam ajudá-lo. Julie sabia que Sofia tinha razão. A gravação era uma peça importante, mas não o suficiente para desmontar completamente o plano de Cristiano. Era preciso expô-lo, revelá-lo ao mundo. Mas para fazer isso, precisavam de tempo, e esse tempo estava se esgotando. Acho que Clara pode nos ajudar, disse Julie de repente, com uma faísca de esperança nos olhos. Clara era uma enfermeira no hospital psiquiátrico onde Cristiano planejava interná-la. Julie a havia conhecido durante uma de suas primeiras consultas, quando Cristiano a levou lá para o bem dela. Desde então, Clara demonstrou uma estranha simpatia por ela, como se soubesse que algo não estava certo naquela situação. Você tem certeza de que podemos confiar nela? Perguntou Sofia, com cautela na voz. Não tenho certeza, respondeu Julie. Mas Clara é a única pessoa que conheci naquele lugar que parece ter dúvidas sobre tudo isso. Talvez se eu explicar o que está acontecendo, ela aceite nos ajudar. Sofia assentiu lentamente, embora sua preocupação fosse evidente. Temos que tentar. Se Clara puder nos dar acesso a qualquer informação dentro do hospital,
Poderemos nos antecipar a Cristiano. Precisamos agir rápido. Julie. Naquela mesma noite, Julie ligou para Clara. Foi uma conversa tensa, cheia de silêncios e respostas cuidadosas. Julie não podia dizer muito pelo telefone, sabendo que Cristiano poderia estar monitorando suas comunicações. Mas, no final, conseguiu que Clara aceitasse se encontrar com ela fora do hospital no dia seguinte. Quando a manhã chegou, Julie fingiu se sentir pior do que o habitual. Fingiu tonturas e uma sensação de fraqueza que fez com que Cristiano baixasse ainda mais a guarda. Tudo tinha que parecer normal, como se o plano dele estivesse funcionando perfeitamente. Enquanto Cristiano saía para preparar tudo com o Dr. Montalvo, Julie e Sofia foram ao local de encontro com Clara. A cafeteria estava meio vazia, o que lhes deu a privacidade de que precisavam. Clara chegou vestida com seu uniforme, o rosto sério e cheio de preocupação. Mal se sentou, olhou diretamente para Julie. O que realmente está acontecendo? Perguntou Clara sem rodeios. Sei que você não está louca, Julie. Desde o primeiro momento que te vi, soube disso. Mas se você não me contar toda a verdade, não poderei te ajudar. Julie suspirou profundamente, sentindo as mãos tremerem sobre a mesa. Ela olhou para Sofia, que deu um aceno silencioso. Era o momento de revelar tudo. Cristiano está me fazendo passar por louca para ficar com meu dinheiro. Ele tem me manipulado desde a morte dos meus pais. As pílulas que ele me dava não eram vitaminas, eram sedativos. Ele convenceu o Dr. Montalvo a me diagnosticar com uma doença mental que eu não tenho. E agora quer me internar no hospital para controlar tudo. Clara olhou com os olhos semicerrados, assimilando cada palavra. Seu rosto mostrava uma mistura de incredulidade e raiva. E você tem provas de tudo isso? Perguntou Clara, ainda cautelosa. Julie pegou o telefone e reproduziu a gravação que havia feito de sua conversa com Cristiano. À medida que Clara ouvia, sua expressão mudou de dúvida para uma determinação férrea. Não posso acreditar, murmurou Clara. Eu sabia que algo não estava certo. Mas isso é muito pior do que eu imaginei. Sofia, que estava em silêncio até aquele momento, interveio. Precisamos da sua ajuda, Clara. Cristiano tem muita influência e poder. Se Julie for internada nesse hospital sob as condições que ele preparou, ela não sairá de lá por muito tempo. Você tem acesso a informações que podem ser cruciais. Registros, documentos, qualquer coisa que possa provar que o relatório que Cristiano vai apresentar é falso. Clara ficou pensativa, mordendo o lábio. Finalmente, assentiu com uma determinação silenciosa. Vou ajudar vocês, disse com firmeza. Vou arriscar, mas não posso permitir que algo assim aconteça. Farei o que puder para conseguir esses documentos. Julie sentiu um nó na garganta, uma mistura de gratidão e medo. Ela sabia que a ajuda de Clara era crucial, mas também estava ciente do perigo envolvido. Se Cristiano descobrisse o que elas estavam fazendo, as consequências poderiam ser terríveis. Quando saíram da cafeteria, Julie percebeu que não se sentia mais sozinha. Pela primeira vez em semanas, sentia que tinha aliados, que havia pessoas dispostas a arriscar por ela. Mas o tempo continuava correndo, e a ameaça de Cristiano continuava crescendo. Agora, com Clara ao seu lado, o plano de vingança de Julie começava a tomar forma, mas ela também sabia que cada passo precisava ser calculado com precisão. Julie estava sentada em sua cama, com o olhar fixo na janela aberta que deixava entrar uma brisa suave da noite. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam ao longe, como pequenos faróis de esperança em um mundo que, até pouco tempo atrás, parecia completamente escuro para ela. O som do vento entre as árvores a acalmava, mas dentro dela havia uma tempestade de emoções. Raiva, medo, mas acima de tudo, uma determinação crescente. Seu plano estava se formando com mais clareza do que nunca. Ela sabia que o tempo era limitado e que precisava agir em breve, mas também que cada passo deveria ser calculado. Desde a reunião com Clara, tudo havia mudado. Clara havia cumprido sua promessa. Entregou-lhe documentos confidenciais que demonstravam as irregularidades no relatório que Cristiano e o Dr. Montalvo estavam preparando.
Foi um golpe crucial na luta que estava apenas começando. No entanto, não era o suficiente. Elas precisavam de mais, e Julia sabia que a verdadeira batalha não seria travada apenas nos papéis, mas nas mentes daqueles ao seu redor. Ela precisava enfraquecer Cristiano por dentro, fazê-lo acreditar que seu controle sobre ela era total. Naquela noite, enquanto ela preparava seu plano, Cristiano entrou no quarto, com seu habitual sorriso falso estampado no rosto. "Como você se sente hoje?" perguntou, com uma falsa ternura que Julia já havia aprendido a identificar. "Acho que estou me sentindo melhor", respondeu Julia suavemente, fingindo que sua mente ainda estava nublada, que ainda era a mulher vulnerável e confusa que ele havia moldado. Cristiano a observou de perto, como sempre fazia, procurando qualquer sinal de resistência. Não encontrando nada fora do comum, ele se sentou ao lado dela e acariciou seu cabelo. "O Dr. Montalvo virá amanhã para te avaliar." Ele fez uma pausa, observando sua reação. "É só uma formalidade, mas é importante que você continue cooperando." Julia sentiu uma pontada de raiva sob a superfície, mas sorriu levemente. "Farei isso, Cristiano. Farei o que for necessário." Seu marido assentiu, satisfeito, e se levantou para sair do quarto. No entanto, antes de atravessar a porta, ele parou. "Eu te amo, Julie. Tudo o que faço é por você", disse, com uma sinceridade que só alguém que domina a arte da manipulação poderia fingir. Julie não respondeu. Observou-o sair do quarto e, quando teve certeza de que estava sozinha, sua expressão mudou completamente. Ela não era mais a mulher quebrada que Cristiano achava que controlava. Agora, era uma mulher lutando por sua vida, por sua verdade. E tinha uma vantagem. Cristiano a subestimava. Na manhã seguinte, quando o Dr. Montalvo chegou à casa, Julia já estava preparada. Seu plano era simples, mas eficaz. Continuar interpretando o papel da esposa submissa e instável, dar a Cristiano e ao doutor exatamente o que queriam ver, enquanto Clara trabalhava de dentro do hospital para desmontar a fraude que eles estavam orquestrando. O Dr. Montalvo era um homem de meia-idade, com cabelos grisalhos e uma expressão profissional, mas fria. Ele já havia feito visitas anteriores, sempre apoiando as afirmações de Cristiano sobre o estado mental de Julie. Mas agora, ela sabia que seu verdadeiro papel em tudo isso era muito mais sombrio. "Julie, como você tem se sentido ultimamente?" perguntou o doutor, enquanto se sentava em frente a ela na sala de estar. Julie abaixou o olhar, fingindo nervosismo, e respondeu com voz suave. "Às vezes, me sinto perdida. Como se não conseguisse me lembrar das coisas. Não sei o que é real e o que não é." Cristiano, que estava parado atrás do doutor, assentiu lentamente, como se confirmasse as palavras de sua esposa. No entanto, Julia notou como os olhos dele brilhavam de satisfação. Tudo estava indo conforme o plano dele. O doutor fez algumas anotações e continuou com suas perguntas, cada uma projetada para reforçar a narrativa de sua doença mental. Julia respondeu a cada uma com precisão, seguindo o roteiro que Cristiano havia imposto sobre ela. Mas, em sua mente, a estratégia estava clara: ganhar sua confiança para depois derrubar todo o castelo de mentiras. Após a avaliação, o Dr. Montalvo fechou seu bloco de notas e se voltou para Cristiano. "Acho que está claro que Julia precisa de uma avaliação mais aprofundada", disse, com uma voz profissional. "Vou recomendar a internação para um tratamento adequado. Isso é o melhor para o seu bem-estar." Julia sentiu seu coração bater mais rápido. Sabia que aquele momento era crucial. Qualquer gesto mal calculado poderia revelar suas verdadeiras intenções, mas ela não podia cometer erros. "Se for o melhor, confio em você, Cristiano", disse Julia, com a voz trêmula, mas dócil, olhando para o marido com uma mistura de submissão e desespero fingido. Cristiano sorriu, e Julia pôde ver a satisfação em seu rosto. Para ele, tudo estava acontecendo conforme o planejado. Mas Julia sabia algo que ele não sabia. Sua queda estava mais próxima do que ele imaginava. Quando o doutor foi embora, Cristiano se aproximou dela, ajoelhou-se ao seu lado e segurou suas mãos. "Prometo que tudo vai melhorar. Amor. Você só precisa confiar em mim um pouco mais." Julia olhou em seus olhos,
fingindo vulnerabilidade, e assentiu. Vou fazer isso, Cristiano. Confio em você. Naquela noite, quando Cristiano saiu de casa para finalizar os detalhes com o doutor, Julia aproveitou o momento. Ela ligou para Sofia e explicou o que havia acontecido. Sabia que a internação estava mais próxima do que nunca, mas também sabia que Clara havia estado trabalhando para conseguir provas dentro do hospital. O tempo era limitado, mas a peça-chave de seu plano estava prestes a se encaixar. No dia seguinte, Clara chegou com notícias urgentes. Ela havia conseguido acesso aos arquivos internos do hospital, onde encontrou mais do que apenas o relatório falso do Dr. Montalvo. Também havia registros que vinculavam Cristiano a outros casos de manipulação semelhantes, nos quais ele havia conseguido internar outras mulheres para ficar com seus bens. Isso era muito maior do que Julia havia imaginado. Cristiano não estava apenas traindo-a. Ele havia construído uma rede de enganos ao longo dos anos. Isso é suficiente para destruí-lo, disse Clara, entregando os documentos a Julia e Sofia. Mas temos que ser cuidadosas. Se Cristiano descobrir que sabemos disso, ele não hesitará em agir rapidamente para se livrar das provas e de vocês. Julia sentiu uma mistura de medo e alívio. Finalmente, ela tinha o que precisava para acabar com Cristiano, mas também sabia que o perigo era maior do que nunca. Cada movimento precisava ser perfeito. Não podemos esperar mais, disse Sofia, com urgência na voz. Precisamos expô-lo antes que ele tenha a chance de reagir. Julia assentiu. Sabia que o momento havia chegado. A vingança que ela vinha planejando há semanas estava prestes a começar. Agora, tudo dependia de um golpe certeiro que derrubasse completamente o castelo de mentiras de Cristiano. Mas uma coisa era clara. Ela não era mais a vítima. Agora, era ela quem tinha o controle. Com Clara e Sofia ao seu lado, Julia começou a traçar os últimos passos de seu plano. Sabia que a queda de Cristiano seria devastadora, mas também sabia que só assim ela recuperaria sua liberdade, sua vida e a justiça que lhe haviam sido tiradas. O tempo das mentiras estava chegando ao fim. Na manhã seguinte, Julia acordou cedo, antes do amanhecer, enquanto o resto da cidade ainda dormia sob o manto escuro da noite. Ela caminhou descalça pela casa em silêncio, o chão frio sob seus pés, tentando acalmar os pensamentos que giravam incessantemente em sua mente. O plano estava em andamento, mas a sensação de perigo iminente a envolvia como um véu. Ela sabia que estavam brincando com fogo e que um único erro poderia destruir tudo. Ela olhou pela janela em direção ao horizonte, onde o primeiro raio de luz começava a surgir. Esse novo dia trazia consigo a promessa de justiça, mas também o risco de um confronto definitivo com Cristiano. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de antecipação. Julia sabia que a calmaria antes da tempestade era sempre a mais tensa. A porta da casa se abriu lentamente e Sofia entrou, com o rosto cansado, mas determinado. Ela trazia consigo uma maleta cheia de documentos que Clara havia conseguido no hospital, a última peça do quebra-cabeça que Julia precisava para acabar com Cristiano. Está pronta? Perguntou Sofia, sentando-se à sua frente na mesa de jantar. Julia assentiu lentamente, apertando os lábios. Estou. É agora ou nunca. Sofia tirou os documentos da maleta, colocando-os sobre a mesa. As folhas rangeram no silêncio, cada uma delas um testemunho do engano e da traição que Cristiano havia construído ao longo dos anos. Está tudo aqui, disse Sofia, apontando para as provas. Os relatórios falsificados, as transferências de dinheiro, os depoimentos manipulados. Clara fez um trabalho incrível. Cristiano não vai conseguir negar. Quando tudo isso vier à tona, sua carreira, sua reputação, tudo o que ele construiu vai desmoronar. Julia olhou para os documentos, mas sua mente estava longe, lembrando dos momentos em que havia confiado cegamente em Cristiano, daqueles primeiros anos em que pensava que ele era seu refúgio, seu apoio incondicional. Agora, tudo o que restava dessa ilusão era uma profunda amargura, mas ao lado dela havia algo mais. Uma chama de vingança, de justiça, que ardia mais forte do que nunca. Como vamos fazer isso? Perguntou Julie, sua voz mais firme do que esperava. Sofia esboçou um leve sorriso. Tenho um contato na imprensa que pode nos ajudar a expor tudo. Mas antes,
Precisamos garantir que Cristiano não tenha a menor chance de escapar. Julia assentiu novamente, sua mente calculando cada movimento. Sabia que Cristiano era astuto e perigoso. Se ele desconfiasse, poderia tentar destruir as provas ou fugir. Precisavam pegá-lo desprevenido. Clara nos deu acesso ao hospital, continuou Sofia. Esta tarde vamos nos encontrar com ela. Lá é onde Cristiano vai assinar o relatório final com o Dr. Montalvo. Esse será o nosso momento. Os detalhes se formavam na mente de Julia como peças de um jogo de xadrez. Sabia que o hospital seria o cenário perfeito. Não só teriam as provas, como também evidências em tempo real da manipulação. Tudo tinha que sair perfeitamente. Horas depois, quando o sol já iluminava a casa, Cristiano chegou. Sua presença encheu o ambiente com sua típica arrogância. Ele usava uma camisa branca impecável e aquele sorriso que Julia havia aprendido a odiar. Hoje é um dia importante, amor, disse ele, aproximando-se e pegando sua mão. Vamos ver o Dr. Montalvo. Confio que tudo vai correr bem. Julia lhe devolveu um sorriso fraco, escondendo seu desprezo sob uma máscara de submissão. Farei o que você achar melhor, murmurou ela. Cristiano assentiu, satisfeito. Ele não fazia ideia do que estava por vir. A viagem até o hospital foi silenciosa. Julia olhava pela janela, observando como a paisagem mudava ao seu redor. Cada quilômetro a aproximava mais do fim desse pesadelo, mas também a enchia de uma ansiedade que apertava seu peito. Ao lado dela, Cristiano dirigia com confiança, como se já tivesse vencido. Quando chegaram ao hospital, Clara as esperava na entrada. Seu rosto estava sério, mas seus olhos transmitiam calma. Sabia o que estava em jogo e estava pronta para ajudá-las. Está tudo pronto, disse Clara, guiando-os pelos corredores do hospital. O Dr. Montalvo os receberá em seu escritório em alguns minutos. Julia respirou fundo enquanto seguia Clara, com Cristiano ao seu lado, alheio à tempestade que estava prestes a se desencadear. O hospital estava tranquilo, o som dos passos ecoava nos corredores vazios. Quando chegaram ao escritório do doutor, Julia sentiu-se à beira de um precipício. Sabia que aquele momento mudaria tudo. O Dr. Montalvo os recebeu com um sorriso frio, ajustando os óculos enquanto se sentava atrás de sua mesa. Julie, Cristiano, obrigado por virem, disse ele com uma voz que tentava ser tranquilizadora, mas que apenas aumentava a tensão no ar. Preparamos o relatório final. Acredito que este passo seja necessário para sua recuperação, Julie. Cristiano assentiu e se sentou, sorrindo com confiança. Tudo parecia estar sob seu controle. No entanto, Clara, que havia ficado na porta, trocou um olhar rápido com Sofia, que já estava preparada para o próximo movimento. Antes de assinarem qualquer coisa, há algo que vocês precisam saber, disse Sofia de repente, quebrando o silêncio. Cristiano franziu a testa e olhou para Sofia com surpresa. O que significa isso? Perguntou ele, seu tom começando a mostrar irritação. Sofia, sem perder a calma, tirou os documentos da maleta que havia trazido consigo e os colocou sobre a mesa do Dr. Montalvo. Estes são os registros que mostram como manipularam os relatórios médicos de Julie, disse ela, sua voz clara e firme. Além disso, há provas de que você já fez isso antes, Cristiano, manipulando mulheres para fazê-las parecer instáveis, ficando com seu dinheiro e destruindo suas vidas. O rosto de Cristiano se transformou em uma mistura de incredulidade e raiva. Ele se levantou bruscamente da cadeira. Isso é ridículo, exclamou, tentando manter a compostura. Não sei do que você está falando, mas isso é uma farsa. Julie, que havia permanecido em silêncio até então, levantou-se devagar, olhando diretamente nos olhos de Cristiano. Seu coração batia forte, mas sua voz era firme. Sabemos de tudo, Cristiano. Suas mentiras, sua manipulação, tudo. Você não pode mais me fazer passar por louca. Cristiano a olhou com os olhos semicerrados, como um animal encurralado. Ele tentou falar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. O Dr. Montalvo, visivelmente nervoso, começou a folhear os documentos, seu rosto empalidecendo à medida que lia. Isso não pode ser, balbuciou o doutor,
sentindo que perdia o controle. Eu não sabia de nada disso. Sofia o interrompeu com firmeza. Ah, você sabia. Sabia exatamente o que estava fazendo. Mas agora, toda a verdade vai vir à tona. Informamos a imprensa. Eles estão a caminho. Cristiano, vendo que seu plano desmoronava diante de seus olhos, deu um passo em direção a Julie, seu rosto cheio de fúria. Você vai me pagar por isso, gritou ele, mas antes que pudesse se aproximar mais, Clara interveio, chamando a segurança do hospital. Os guardas entraram rapidamente na sala, e Cristiano, enfurecido, foi imobilizado enquanto gritava e tentava se libertar. Julie olhou para ele pela última vez, já sem medo, mas com uma calma profunda. Acabou? Cristiano. Pela primeira vez em semanas, Julie sentiu que podia respirar novamente. Julie saiu do hospital sentindo o ar fresco em seu rosto pela primeira vez em anos. Cada passo que ela dava a aproximava mais da sua liberdade, embora o peso do que havia acabado de acontecer ainda pendesse sobre seus ombros. As imagens de Cristiano gritando, suas ameaças vazias enquanto os guardas o seguravam, continuavam dançando em sua mente. No entanto, naquele caos, algo dentro dela começou a se curar. Era como se o nevoeiro espesso que cobria sua vida por tanto tempo estivesse se dissipando, permitindo que a luz entrasse lentamente. Sofia caminhava ao seu lado, em silêncio, consciente da necessidade de Julie de processar o que havia acontecido. A poucos metros, Clara conversava com alguns jornalistas que tinham chegado, entregando-lhes documentos que serviriam para expor Cristiano publicamente. A verdade, finalmente, estava sendo revelada. Nunca pensei que este dia chegaria, murmurou Julie, mais para si mesma do que para Sofia, enquanto observava o céu cinza do entardecer. Sofia, sempre alerta, sorriu levemente e segurou a mão de Julie. Você conseguiu, Julie? Contra todas as probabilidades, você conseguiu. Julie soltou um suspiro profundo. O alívio era palpável, mas a luta ainda não tinha acabado completamente. Embora Cristiano tivesse sido desmascarado e preso, o dano que ele causou não desapareceria tão facilmente. Não se tratava apenas das cicatrizes físicas ou emocionais, mas do fato de que alguém que ela amava profundamente havia traído sua confiança da maneira mais cruel possível. E agora? Perguntou Julie, sua voz quebrada pela incerteza. Sofia olhou para ela com uma mistura de compaixão e firmeza. Agora, cabe a você decidir. Você tem o controle da sua vida de novo, Julie. Cristiano está fora do jogo. Ele não tem mais poder sobre você. Você pode começar de novo, construir o que quiser. As palavras de Sofia, embora reconfortantes, também assustavam Julie. Ela havia passado tanto tempo sob o controle de Cristiano que a ideia de ser livre, de ter o poder de escolher, era tanto libertadora quanto aterrorizante. De repente, Clara se aproximou com uma expressão preocupada. Julie, disse, abaixando a voz, temos um problema. Julie franziu a testa. O alívio que ela começava a sentir desapareceu imediatamente. O que aconteceu? Cristiano conseguiu um advogado renomado, explicou Clara. Ele está tentando declarar que tudo foi um mal-entendido, que você estava instável e que a única intenção dele era te ajudar. Eles estão preparando uma defesa para que ele saia sob fiança e evite um julgamento por fraude e manipulação. O coração de Julie deu um salto. Embora esperasse alguma resistência, ela não estava preparada para a possibilidade de Cristiano tentar retomar o controle da narrativa, manipulando a verdade mais uma vez. Ela sabia que ele não desistiria facilmente, que lutaria até o fim para proteger sua imagem e seu poder. Não acredito, disse Julie com um nó na garganta. Depois de tudo o que ele fez, ele ainda tenta escapar. Sofia apertou o braço de Julie com firmeza. Não vamos deixar isso acontecer. Temos provas suficientes para destruí-lo, Julie. Mas é verdade que, com a influência dele, as coisas podem se complicar. Precisamos fazer algo para garantir que ele não tenha a menor chance de escapar da justiça. Julie sentiu uma onda de impotência misturada com raiva. Mas, justamente quando começava a perder a esperança, algo dentro dela reacendeu. Esta não era a Julie que Cristiano tentou destruir.
Esta era uma mulher que sobreviveu ao pior dos infernos e que não permitiria que ele a derrotasse agora. Não, disse, com mais força do que sentia há semanas. Não vou deixar que ele me controle de novo. Se ele quer lutar, então eu vou lutar com tudo que eu tenho. Clara e Sofia trocaram olhares, impressionadas com a nova determinação de Julie. Sabiam que ela estava pronta para o que fosse necessário. Qual é o plano? Perguntou Clara, inclinando-se para Julie, pronta para qualquer ação que fosse necessária. Julie respirou fundo, olhando para suas amigas. Por dentro, o medo havia dado lugar a uma clareza feroz. Primeiro, precisamos tornar toda a verdade pública. Quero que o mundo saiba o que Cristiano fez, não só comigo, mas com as outras mulheres que ele manipulou. Se ele quer lutar nos tribunais, que lute, mas não poderá escapar do julgamento público. Vamos expor cada mentira, cada fraude, e não vamos deixar que sua influência o proteja. Sofia sorriu, satisfeita com a decisão de Julie. Gosto de como isso soa. Tenho contatos na mídia que ficarão mais do que felizes em colocar essa história nas manchetes. Clara assentiu, entendendo a importância do que estavam prestes a fazer. Eu também posso ajudar do hospital. Com os documentos que conseguimos, podemos envolver mais testemunhas. Se pressionarmos o suficiente, o sistema não terá outra escolha senão nos ouvir. Julie sentiu uma faísca de esperança. Este era o caminho a seguir. Cristiano poderia ter recursos, mas ela tinha a verdade e pessoas que acreditavam nela. E isso, no final das contas, seria sua arma mais poderosa. Naquela mesma noite, Sofia e Julie começaram a planejar como divulgar a história. Elas contataram jornalistas renomados, ofereceram entrevistas e compartilharam os documentos incriminadores que haviam conseguido. O impacto na mídia foi imediato. As redes sociais se encheram de comentários sobre o caso, e logo o nome de Cristiano estava na boca de todos, mas não por suas realizações ou posição, e sim pelos crimes que ele havia cometido. À medida que a pressão pública aumentava, a estratégia de defesa de Cristiano começou a desmoronar. A cada dia, mais detalhes sombrios surgiam, não apenas sobre o que ele havia feito a Julie, mas sobre seu padrão de manipulação e abuso ao longo dos anos. A maré estava mudando, e agora ele estava no centro de um furacão de indignação e condenação. Julie, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava recuperando seu poder. Embora a dor ainda estivesse ali, ela já não era uma vítima. Agora era ela quem controlava a narrativa. Alguns dias depois, ela recebeu uma ligação inesperada. Era o advogado de Cristiano. Julie, disse ele com uma voz séria, meu cliente está disposto a negociar. Se você decidir retirar as acusações, Cristiano estaria disposto a fazer concessões. Julie respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Por um segundo, ela se lembrou de toda a dor, o medo, as noites sem dormir, as dúvidas sobre sua própria sanidade. E então, lembrou-se de quem era agora. Diga a Cristiano, disse, sua voz firme e sem hesitação, que não há nada a negociar. Ele enfrentará a verdade. E eu não vou recuar. Ela desligou o telefone, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Sofia, que estava por perto, olhou para ela com orgulho. Você venceu, Julie, disse, abraçando-a com força. Julie retribuiu o abraço, com lágrimas nos olhos, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de vitória. Eu recuperei minha vida, sussurrou Julie, enquanto o peso dos últimos meses começava a desaparecer. Agora sou livre. E pela primeira vez, essas palavras não só soavam verdadeiras, mas pareciam reais, como uma porta que finalmente se abrirá para uma nova vida. Dias depois, Julie estava sentada no banco do parque, cercada pela serenidade de um dia de primavera. As folhas novas nas árvores brilhavam sob a luz do sol, e o ar cheirava a renascimento, a novas possibilidades. O mundo continuava girando, e pela primeira vez em muito tempo, Julie sentia que voltava a fazer parte dele. Seus dedos brincavam com uma folha caída, e um sorriso suave cruzou seus lábios. Era um dia como qualquer outro, mas para ela, simbolizava o começo de algo muito mais profundo. A vida que agora podia viver sem medo. Ao seu lado,
Sofia sentou-se em silêncio, respeitando o momento de introspecção de sua amiga. Ela sabia que Julia precisava de tempo para assimilar o que havia conquistado. As duas haviam percorrido um longo caminho juntas, enfrentando obstáculos, descobrindo a verdade, finalmente, vendo Cristiano cair. O julgamento havia terminado há poucas semanas, com uma sentença que não só levou Cristiano para a prisão, mas também limpou publicamente o nome de Julia. Ela já não era a mulher traída. Era uma sobrevivente, uma mulher que havia tomado o controle de seu destino. Como você se sente? Perguntou Sofia em voz baixa, rompendo o silêncio com a calorosidade que sempre a caracterizou. Julia levantou o olhar, seus olhos brilhando com uma mistura de alívio e algo mais profundo, uma serenidade que não sentia há anos. Livre, respondeu Julia com um sorriso. Pela primeira vez, realmente livre. As palavras saíram de seus lábios com tanta naturalidade que ela mesma se surpreendeu. Por tanto tempo, sentiu que o mundo era uma gaiola, cada dia uma nova corrente que a aprisionava um pouco mais. Mas agora, com tudo o que havia acontecido, não só recuperou sua liberdade física, mas também emocional. Rompeu as correntes que Cristiano havia colocado ao redor de sua mente e de seu coração. É incrível como a vida muda, não é? Continuou Julie, olhando para as flores que começavam a florescer ao seu redor. Há alguns meses, eu não poderia imaginar estar aqui, sentada, sentindo que tudo está bem. Achei que minha vida tinha acabado, que meu futuro estava nas mãos de outra pessoa. Mas agora sinto que posso respirar de novo. Sofia a olhou com orgulho, sabendo quanto sua amiga lutou para chegar a esse ponto. Ela foi testemunha de cada lágrima, de cada momento de dúvida e desespero. Mas também viu a força que Julia encontrou dentro de si mesma, uma força que, no começo, nem ela sabia que tinha. Você sempre foi forte, Julia. Só precisava se lembrar de quem você era, disse Sofia com um sorriso. Cristiano tentou tirar isso de você, mas o que ele não entendia é que nunca poderia destruir seu verdadeiro espírito. Julia assentiu lentamente, refletindo sobre aquelas palavras. Era verdade. Houve um momento em que ela pensou que Cristiano tinha ganhado tudo, que sua vida já não lhe pertencia. Mas a verdade era que, embora ele tenha tentado manipulá-la, a essência de quem ela era nunca havia se perdido completamente. Só estava esperando o momento certo para ressurgir. É engraçado, disse Julie, olhando para o céu azul. Quando tudo começou, pensei que a dor era insuportável, que não havia saída. Mas agora vejo que essa dor foi o catalisador para algo muito maior. Me fez mais forte, mais consciente de quem eu sou. E embora eu jamais justifique o que ele me fez, posso dizer que aprendi mais sobre mim mesma nesses momentos de escuridão do que em toda a minha vida anterior. Sofia pegou sua mão e a apertou suavemente. A vida sempre nos coloca à prova, Julia. O importante não é quantas vezes caímos, mas como nos levantamos. E você se levantou, mais forte e mais corajosa do que nunca. Julia sorriu com gratidão. As palavras de Sofia ecoavam profundamente dentro dela. Ela aprendeu a se perdoar por não ter visto os sinais antes, por ter confiado em alguém que não merecia. Agora sabia que a vida não era sobre evitar a dor, mas sobre como enfrentá-la, como transformá-la em algo que nos torna mais fortes, mais resilientes. Naquele momento, um grupo de crianças passou correndo à frente delas, rindo e se perseguindo. Julie as olhou e sentiu um calor reconfortante em seu coração. A vida continuava, com seus altos e baixos, mas também com seus momentos de pura alegria. O que você vai fazer agora? Perguntou Sofia, curiosa sobre os planos de Julie. Julie ficou pensativa por um momento, mas não de uma maneira inquieta, mas como quem reflete sobre as infinitas possibilidades que o futuro tem a oferecer. Não sei ao certo, respondeu com sinceridade. Mas sei que quero começar de novo, reconstruir minha vida. Quero viajar, conhecer lugares que sempre sonhei visitar, escrever minha história. Mas não a história do que aconteceu comigo, e sim a de como renasci de tudo isso. Sofia sorriu, vendo a centelha de entusiasmo nos olhos de Julie. Será uma história incrível. E você merece. Merece viver plenamente, sem sombras. Julie assentiu,
sabendo que tinha todo o tempo do mundo para descobrir o que viria a seguir. Já não tinha pressa, nem medo. Sabia que o futuro não era algo que ela devia temer, mas algo que devia abraçar de braços abertos. Aprendi algo importante, disse Julie, sua voz cheia de sabedoria. Às vezes, as piores experiências podem revelar nossas melhores qualidades. Elas nos mostram do que somos feitos. Não sei se sou mais forte do que antes, mas sei que agora estou mais consciente do que sou capaz. E isso é algo que ninguém nunca poderá me tirar. Sofia a olhou com admiração e disse: essa é uma lição que muitas pessoas nunca chegam a aprender. Mas você aprendeu. Julie enfrentou o pior e saiu disso não só mais forte, mas mais completa. Julie sorriu, seus olhos brilhando com uma nova luz, uma luz de esperança e renovação. E estou pronta para o que vier. Já não tenho medo. Estou pronta para viver. Enquanto as duas amigas se levantavam do banco e começavam a caminhar pelo parque, Julie sentiu que cada passo que dava era uma afirmação de sua nova vida. Não havia mais correntes, não havia mais sombras. Agora, havia apenas um caminho claro à frente, cheio de possibilidades. O passado foi difícil, sim, mas ela havia deixado aquela dor para trás, transformado seu sofrimento em sabedoria, sua tristeza em força. E agora, enquanto caminhava sob o sol brilhante, sabia que sua história, uma história de luta, dor e, finalmente, de triunfo, não era apenas sua, mas inspiraria outros a encontrar sua própria força. Julie sorriu, sentindo a liberdade em cada respiração, em cada batida de seu coração. Porque agora sabia, sem sombra de dúvidas, que a vida, mesmo com seus momentos mais sombrios, sempre oferece a oportunidade de recomeçar. E ela estava mais do que pronta para aproveitá-la. Se você gostou dessa história, te convido a deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la. E se você já passou por uma situação de traição semelhante, adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Ficaria muito honrada se você deixasse um like, compartilhasse o vídeo com algum amigo ou familiar e se inscrevesse no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela agora. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.